Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Orbit. Aqui a gente está sempre conversando sobre oftalmologia, mas também sobre temas da extra-oftalmologia para fazer você um oftalmologista mais completo, mostrando os vários aspectos da vida, falando que a gente não é só oftalmologista, a gente também tem que ser feliz todo dia. E a gente traz aqui sempre convidados que nos inspiram, pessoas que trouxeram opiniões importantes e foram importantes para a gente, e a gente quer transmitir isso para vocês também. A convidada de hoje, ela é simplesmente uma sumidade. A gente trouxe hoje a doutora Nilva, que é uma pessoa espetacular. Ela é professora da Escola Paulista de Medicina há décadas, uma pessoa ímpar, homenageada em todas as turmas e querida e unânime por todos os lugares que ela passa. E é por isso que a gente trouxe a doutora Nilva aqui. A gente precisa que vocês, todos que ainda não conhecem, conheçam a doutora Nilva, e que eu duvido que alguém não conhece. E quem já conhece possa escutar sempre esses insights, possa rever. É uma forma que a gente tem de agradecer essa mulher fantástica que a gente teve a oportunidade de conviver durante aquele período da residência, da nossa formação, e agradecer por tudo que a senhora faz por nós, três que estamos aqui, por as pessoas que assistem, e também pela oftalmologia brasileira como um todo. Então, primeiro, obrigado por tudo e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, Badaró, eu sou muito mais honrada de estar aqui do que vocês me trazerem, sabe? Porque essa coisa que você diz de passar para a geração, isso é fundamental, sabe? Às vezes a gente sabe que se você não passar o conhecimento para os demais, a coisa vai acabar, né? Então, muita gente fala para mim, poxa, você ensina o pessoal a fazer retinopatia da prematuridade, eles vão cruzar com você mesmo, vai ser uma pessoa para tirar os seus pacientes. Mas não é verdade, né? Eu não sou eterna. A gente tem que passar os conhecimentos para os demais. Porque se você não passar conhecimento, como que eu ia fazer com a retinopatia, né? Você me ajudou, você me ajudou, você me ajudou, Juliana me ajudou. Então, se eu não tivesse a ajuda de vocês, como que isso estaria assim até hoje? Então, é o contrário. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre o que vocês quiserem. Em relação à retinopatia da prematuridade, a senhora passou o conhecimento, e todas as vezes que eu examino uma criança, a senhora está do meu lado, me dando as dicas, me falando, Badaró, faz assim, Badaró, faz assado. A senhora está lá comigo, atendendo as crianças todas as vezes que eu tô vendo essas crianças, na hora que eu trato, na hora que eu converso. Então, enfim, realmente o conhecimento chega lá e a senhora está sempre do meu lado. E eu tenho certeza que você está passando o seu conhecimento para os mais novos, né? Assim como o Luiz, assim como o Filipinho, com a Juliana. Eu tenho certeza que o que eu passei, vocês estão passando. E isso é o que faz, isso é que faz o ensino, né? A gente é professor para isso mesmo, né? Para passar o conhecimento. E cada vez está mais difícil, né? De você passar, talvez não seja passar o conhecimento, mas que a pessoa entenda que ela precisa aceitar a orientação dos mais velhos, né? Que não existe só inteligência artificial, que não existe só Google na vida, né? É super importante você ouvir a experiência dos mais velhos, né? Que pode não estar escrito na literatura mundial, mas é uma experiência super válida, né? A gente funciona com essa filosofia no Orbit, mas de alguma maneira isso foi moldado na gente também, né? O fato de ter vindo da mesma escola e ter tido a oportunidade de ter a senhora como espelho, assim, com certeza molda isso. Pra gente é super natural esse negócio de que o conhecimento não é feito para você ficar ele não serve para nada se ficar com uma pessoa só, né? E a gente transmite, exatamente. A gente se preocupa, como a gente recebeu com generosidade, a gente tenta passar para frente também, que é isso que a senhora estava falando. Mas eu tenho algumas dúvidas que eu sempre tive e que eu quero te perguntar, aproveitando que a gente está aqui. A gente, durante a residência, a gente fazia as nossas aulas, que a senhora ministrava, não, que a senhora organizava. Sim. E a gente fazia a aula e dava aula. E essas aulas eram sobre temas que são temas mais importantes para um retinólogo saber. E eram 5 temas. Sim. E os residentes rodam. Ou seja, a cada 5 semanas, a senhora está vendo uma aula de novo sobre retinopatia diabética, oclusão, o que mais que é? DMRI. Descolamento de retina. E imagem. Então, diabetes, Laser. oclusão, DMRI
Descolamento e imagem. 5 aulas. Exatamente. E na sexta semana, voltava para a primeira. Sim. E aí, uma vez era o Felipe apresentando. Aí rodava 5 vezes, era o Rosma apresentando. A senhora estava lá, prestando atenção em todas as aulas. Como é que pode conseguir ter paciência para assistir a mesma aula dada, uma aula que é uma pessoa que está aprendendo, então a aula não é tão profunda, não é uma aula tão boa, e a senhora está lá sempre prestando atenção, corrigindo, falando como é que pode ter essa paciência toda para ficar quantas décadas, na verdade, nesse ritmo, né? Eu até hoje faço isso. Sabe por quê que me dá ânimo? Porque se você não estuda, você não presta atenção. Se eu falo para você, você pode estar olhando para mim, mas sua cabeça pode estar lá no jogo de futebol. Mas se você está falando para mim, está dando aula para mim, eu tenho certeza que você estudou. Não sei se muito profundo, porque às vezes tem aquele copiou, colou, né? O Luiz deu a aula, passou para você e você dá a mesma aula. Isso eu reclamo, porque eu falo, olha, esse aqui falou, porque essa vírgula que está errada aqui, no seu antecessor tinha essa mesma vírgula. Então, o que me faz manter isso é porque você vai estudar. Uma coisa que eu fiz a mais, tem uns 2 anos que eu não fazia na época de vocês, é que o R3 tem que me apresentar 5 questões relacionadas ao tema que a gente discutiu, para que a gente discuta em cima das questões. Então, onde ele vai arrumar as questões, a gente prioriza o CBO, né? Porque é onde eles vão prestar a prova. As perguntas mesmo. Essa imagem é diagnóstico do quê? E tem lá o que você faria, né? Então, existe um banco de questões muito bom da academia também, né? Então, dependendo do tema, pasmem vocês, o tema de oclusão é super difícil achar questão sobre oclusão, sabe? Então, eu falo, peguem da academia, mas é super difícil. Imagina, um tema tão importante, eu brinco com os residentes, você pode até fazer de especialidade plástica ocular, mas você vai estudar oclusão, diabetes, e aí, para você responder questão, você tem que treinar as questões, né, do CBO. E é muito difícil a gente arrumar a questão de oclusões no banco de dados do CBO. Aí a gente acaba... Então, isso eu não fazia com vocês. Mas esse eu faço para ficar diferente. Mas as perguntas aconteceram no Grand Round, né? Sim, esse eu continuo. O Grand Round, esse ano... Olha, eu estou à frente do Grand Round desde o primeiro, né? E são 35 anos, 30 e pouco. Bom, 33, 35, alguma coisa assim. Mas isso sim é um aprendizado que me mantém lá há 35 anos, porque eu aprendo pra caramba no Grand Round. Eu aprendo muito com vocês. Vocês sabem que eu entro nas reuniões de vocês, né? Porque eu aprendo muito. Então, o Grand Round é uma coisa que... Eu não sou de estudar estrabismo, né, Luiz? Tudo bem. Mas eu acabo tendo que... Saber porque eu estou no Grand Round, né? Então, o Grand Round é uma coisa à parte. Eu continuo mais chata do que antes, Emerson. Por quê? Mas antes não era chato, não. De chamar era residente. Só pegava no pé. Então, pegava no pé do jeito bom. Continuo pegando no pé de uma maneira, acho que até pior. Na minha época era só eu e Peg. O Luiz com S e o Luiz com C, ué. Na minha época era eu e a Maria Flávia. A gente era chamado demais na nossa turma. Mas você sabe que isso é interessante, porque eu não sou muito tímido para essas coisas e eu acho que isso ajudou a me moldar. Porque hoje eu tenho, talvez por personalidade, mas por esse treinamento, essa capacidade de responder, por exemplo, quando o pessoal passava, a gente passava, né? Sim. Eu nem lia, eu não queria ler. Porque para mim não interessa o que estava. Eu queria falar. Se eu tivesse errado, estava tranquilo de errar. Mas eu não queria saber o caso antes. Sim. Fazia questão de não ler o que se passava. Para chegar na hora e ter a minha coisa de falar. Então, isso moldou demais essa capacidade de responder sob pressão, porque é uma pressão. Você está ali com 300 pessoas, 200 pessoas escutando o que você vai falar. E uma pergunta direcionada para você, né? Então, eu não tenho dúvida que isso faz dos residentes melhores e prepara para exercer uma posição, talvez, de liderança, uma posição de quem vai estar nesse jeito, né? Então, mudou total, né? Isso é nítido. O R1 chega apavorado
não é nem tímido, é apavorado com a dinâmica do Greyhound, e no R3 você está super à vontade, né? E apavorado com a doutora Nilva também, né? E no final da R3 ele tá no Apavorado- colo da doutora Nilva, Apavorado isso em que é saber interessante. que tem que apresentar em inglês, e realmente essas coisas preparam a gente para apresentar no congresso, né? Ele tira a sua ansiedade a hora que você vai precisar. E isso a escola faz muito bem, né? Te moldar para saber como apresentar um caso clínico, o que pode falar ou não. A Nilva corrige na hora ali, se você falar que a conjuntiva tá calma, ela já fala que calma ela que tá calma. Eu que tô... Então tem algumas coisas que a gente escuta. Isso você falou que é importantíssimo, é a postura, sabe, Filipinho? Porque quando você vai apresentar, tudo bem, mas assim, a gente dá aula toda hora no congresso, né? Você tem que ter postura. Uma coisa que me incomoda é a pessoa está apresentando num congresso, num CIMASP, num CBO, na Sociedade de Retina e Vítreo, e fala assim, o paciente está com GNV. O que é GNV? Gás natural veicular? Então, é uma coisa que me incomoda porque você tem que ter postura. E eu corrijo mesmo, porque eu acho que tem que ter. Quando você vai falar em público, você tem que falar de uma maneira que quem esteja na plateia não seja nem oftalmologista, né? Que você passe o conhecimento para um médico generalista, não precisa nem ser oftalmologista. Então, você falar que o paciente é diabético, que tem retinopatia diabética, que pode ter um glaucoma neovascular, o médico generalista, o endócrino, está entendendo o que você está falando. Aí você fala que o paciente tem DME, tem DM, tipo 2, e tem GNV, o R1 não vai entender. Então, essa coisa de postura é importante para a vida da gente mesmo, sabe? Mesmo quando a dicção, né? Quando você vai falar, você tá tímido, você tá numa plateia de 200 pessoas, aí você fala, né? Não pode, tem que ser... Então, isso é uma correção que... Você sabe que eu fiz e continuo fazendo porque para mim é importante. Eu acho que isso faz parte. Ah, mas Nilva, eu não quero defender tese, eu não vou querer ser professor. Sim, mas você vai ter que conversar com o seu paciente. Aí você vai falar para o paciente, você tem GNV porque você tem DM? Sabe? Então... Tudo bem, você não vai ser professor, mas você tem que ter uma postura de saber conversar com o seu paciente para expor para ele o que ele tem e o que você vai fazê-lo tratar para melhorar. A outra coisa que eu lembro muito positiva da nossa formação é a questão de abrir o caso novo e apresentar o caso novo. Então, lá na triagem a gente viu um monte de gente e a doutora Nilva selecionava alguns casos que você ia abrir a ficha inicial e depois você tinha que passar esse caso para o resto da turma, inclusive desenhando as alterações que tinham na retina, né? E isso não só forma também a maneira que você vai conversar com seu colega e passar de uma forma lógica o caso, mas também faz você não esquecer de coisas importantes do seu exame. Aprender a reportar, isso foi... Tem um exame do princípio ao fim, né? Lembrar que começa na conjuntiva, ectoscopia, depois na conjuntiva, depois que vai chegar na retina. E falar com o paciente, né? Hoje eu vejo muito da Nilva em todos nós, inclusive muito em Juliana, que é minha esposa, eu vejo ela atendendo e eu vejo ela falando com o paciente, eu falo, nossa, é a Nilva, totalmente a Nilva. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que a maior forma do legado passar pra frente é isso. É você olhar uma pessoa e falar assim, isso aqui tem a cara da Nilva. É inesquecível, né? A senhora é inesquecível para grande parte da oftalmologia do Brasil nesse sentido, né? Que a gente... eu acho que assim, até mais, eu estava falando agora com o Léo Provetti, a gente estava sentando e conversando como a gente que tem 10, 15 anos no máximo de contato com os residentes, e a gente vê talvez uma perda de interesse, uma mudança ali no padrão, na qualidade, no padrão dos residentes. E assim, como é que você vê isso nos últimos 20, 30 anos acontecendo? Como é que é a sua percepção? Só que mais do que isso, como você consegue se manter no mesmo padrão, sem aumentar essa distância, que você sempre teve uma distância muito curta para os residentes, e é algo muito difícil, porque é engraçado que a gente assume uma posição que alguém uma vez comentou para mim, fala, eu gosto muito de vocês porque eu não tenho chegado ali com o meu professor titular, mas com vocês estão numa idade intermediária que eu tenho que
parece disponível. muito familiar, disponível e acessível e tal. A linguagem, né? Mas você tá sempre acessível, você é sempre a mãe de todo mundo ali, né? Então, como é que faz para se manter dessa forma, nesse tempo, e como é que você vê esse... Vou começar o mais fácil. Os residentes, realmente, eles estão com outros focos. Isso eu falo para eles, sabe? Vocês têm que aproveitar esses 3 anos que está com a gente para sugar ao máximo o que a gente pode oferecer. E um dos jeitos é isso mesmo, eu continuo disponível, eu continuo atendendo junto com eles, eu corrijo o jeito que segura a lente na mão esquerda, o jeito que faz biomicroscopia de fundo. Então, eu continuo sendo uma mãezona mesmo. Todo mundo me chama de mãe. Eu falei que agora estou sendo mais para avó do que para mãe, mas enfim. E o que eu vejo é que realmente esse interesse de, nossa, eu vou acabar o ambulatório, posso ir com você lá no hospital privado para eu examinar junto com você? Eu não vejo muita criança aqui, tá difícil, né? A escola só tá síndrome, eu quero ver. Eu não tenho mais isso. O residente, ele acaba o ambulatório, tudo bem, eu não sou contra, entendeu? Você ir para academia ou ir para um happy hour, não estou falando nada disso de contra. Estou falando que quando você está lá, você tem que sugar ao máximo as pessoas que estão junto para te ajudar e te mostrar, de novo, um conhecimento que eu adquiri com a minha vivência. Né? Vocês sabem da minha história, não existia ambulatório de prematuro na escola. Né? Então, numa reunião, eu fui apresentar um tema de HOP, a Rubinho vira para mim e fala assim, quantos exames de retinopatia você já fez? Eu falei, nenhum. E você vem apresentar aqui? Não vai, não quero saber. Aí, por causa disso, eu cheguei na pediatria e falei, eu quero examinar os bebês. Quem me ensinou? Eu mesma. Porque eu não sabia, ninguém me mostrou. Eu ia lá, eu punha bléfaro. E eu confesso para vocês que eu acho que o meu primeiro ano examinando, eu passei muitos casos que deveriam ter alteração e eu achei que não tivesse. Mas então, eu penso em mim, se eu fosse agora, poxa, eu tenho uma pessoa que está disponível, por que eu não posso ir com ela, né? Eu vou ter, quando você estiver no seu consultório, você pode atender de terça a quinta, das 9 da manhã às 3 da tarde. Você pode fazer isso. Mas eu acho que enquanto você é residente, você tem que sugar ao máximo, sabe? Então, eu estou disponível por causa disso, porque eu quero ser sugada, vamos dizer assim. Mas eu não sinto mais isso, não, Luiz. É um choque de geração, né? A geração mudou e às vezes a gente tem bastante dificuldade de entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa diferente da gente. Na verdade, não é de uma pessoa, é de uma geração. É uma geração mesmo. Eu tenho uma pergunta sobre isso, então. Na verdade, assim, será que é o jeito que a geração inteira mudou? Pode ser que, na verdade, o mundo tenha mudado. Qual que é o certo? Eu não sei exatamente qual que é o certo. Eu também não sei o que é o certo. Eu acho que o certo é você ser feliz e atender bem seu paciente para que... Foi para isso que a gente fez medicina, não é? Sim. Porque quem é o foco é o paciente. Né? Mas eu quero dizer acho que a gente tem que... Eu não acho que seja ruim eu ter o meu horário para ir para academia. Não é isso, eu vou... Entendeu? O que eu acho é que nos 3 anos você tem que sugar ao máximo. O que eu acho que aconteceu com essa geração, primeiro, imediatismo, né? Não tem a ideia de que você precisa plantar para colher. Então, os residentes novos e o que estão entrando, tirando o ano sabático... Poxa, ano sabático aos 63 que deveria tirar. Não o cara de 20 anos, 20 e poucos anos. Né? O que você já... Se eu acho que está errado? Não acho. Eu acho que se está dentro do formato dele, do planejamento de vida, ok, mas... Mas já nasceu cansado. Então, eu não sou assim. Então, eu fico pensando o seguinte, a pessoa... a geração da senhora, para a nossa, já houve uma diferença de cultura. Sim. Eu tenho certeza que os residentes da sua época eram diferentes da nossa época, que são diferentes dos residentes de hoje. Será que as dificuldades mudaram ou realmente piorou o nível? Entendeu a minha pergunta? Entendi, mas eu não acho que a dificuldade aumentou, não.
muito pelo contrário. Eu acho que facilitou muito. Se você... Filipinho citou, a gente fazia mapa, né? Agora a gente tira a fotografia. Eu mudei a discussão? Não. A única coisa é que eu não pico mais o papel, né? Eu deleto a fotografia, mas que eu continuo do mesmo jeito. Então, facilitou muito. Badaró, o que a gente tinha? Você tinha... Não lembro se de vocês já tinha OCT. Tinha. Foi um dos na primeiros. Minha foi começando a CT, na minha residência, a gente tinha um extratos. A minha primeira publicação foi com extratos com o Fábio Bonaggio. Então, veja, de Serosa, né? De Serosa. Mas veja, você está aqui na minha frente. Então, como que você acha que o máximo que eu tinha para ver mácula era bio de fundo, né? Então, assim, o que facilitou, eu só acho que só facilitou. Tá? Realmente, eu acho que tudo facilitou o diagnóstico e deveria ter facilitado o raciocínio. É isso que eu não vejo. Eu acho que está tudo muito fácil. Você sai da minha salinha, vai no OCT, vai para o grande angular, vai... Tá? E assim, você raciocinar naquele papel que a gente preenchia, será que tem edema? Será que não tem? E aí, é uma retinopatia que precisa tratar ou não é? Né? Então, isso, o raciocínio ele ficou um pouco a desejar, porque é muito fácil. Então, eu acho que melhorou muito atualmente o espectro de exames, tudo que você pede. Mas você acaba não tendo um raciocínio que você teve. Imagina o Stratos. Era uma maravilha, né? Hoje você vê o Stratos e fala, nossa, como é que eu gostava dessa coisa? Não é? Mas e a gente, nossa, o máximo que eu tinha de residente era angioflúor, né? Que eu continuo gostando até hoje. Apesar de muitos quererem dizer que não serve para nada. Mas eu ainda gosto, até hoje, muito de angioflúor. Então, o raciocínio da gente para chegar num diagnóstico correto era muito melhor. E eu acho que o pessoal novo não se esforça, porque tem tudo de mão beijada, entendeu? Você já faz... Agora, a ideia é, né? O meu paciente é multimodal. Eu não tenho mais outra coisa, né? O meu paciente é multimodal. E assim, será que a conjuntiva não tem vasos dilatados que pode ser algum indício, sei lá, de uma trombose ou uma pré-trombose de seio cavernoso e eu enchi ele de exame multimodal? Então, acho que, sim, a geração mudou muito. Eu acho que geração facilitou muito. Tá? As coisas estão muito mais fáceis, o acesso a tudo está mais fácil, mas eu acho que ainda deixa a desejar o raciocínio. Em relação a isso, eu tenho uma crença que, assim, a pessoa inteligente hoje é a pessoa que consegue usar inteligência artificial, Google, livro, experiência própria, rato de hospital, né, ser rato de hospital, e a experiência de pessoas mais velhas a seu favor. Eu acho que esse é o médico que consegue se formar melhor, né? Não é a pessoa que simplesmente usa uma ferramenta dessas. Não pode ser só na experiência do professor, não pode ser só no Google, não vai dar certo. Minha forma de pensar é essa. E aí eu te pergunto, então, como que a senhora vê com essas décadas de experiência com pessoas em diversas gerações e em diversas fases diferentes de raciocínio, mas todas elas no mesmo período de vida, que é o período de formação da residência, que é um período muito intenso daquela vida. Como que uma pessoa hoje, dos seus alunos e tudo, pode tirar um proveito, o melhor proveito disso tudo? Uma delas a senhora já falou, que suga quem está perto. Sim. Mas o que mais que a senhora dá de dica para a pessoa que é consciente de que precisa aprender mais dentro de um hospital? Então, isso que você falou, a gente tem disponível mesmo. A inteligência artificial, a imagem, cada vez mais em celular, em computador, né, com todos esses... Eu acho que a dica tem que usar tudo em prol da sua formação e o bem-estar do paciente. Quando comecei a minha residência, eu fazia extracapsular. Eu tive que aprender as outras coisas. É isso que eu digo. Você tem disponível o Google, a inteligência artificial e o médico disponível a te ensinar, você tem que aproveitar todas essas ferramentas em prol de você mesmo. Se você vai usar depois que você... Talvez não, mas a sua formação é completa.
eu brinquei, né? Você vai fazer plástica ocular, talvez você não vá usar inteligência artificial da retina para fazer plástica ocular. Sem nenhum... Eu não estou sendo... Demérito à plástica. Não, pelo amor de Deus. Nem estou sendo abusiva, nem fazendo bullying. Se fosse a córnea, pelo menos, né? Eu me segurei. Não estou levantando a bola. Eu me segurei. Eu falei de plástica por causa do Luiz, por isso que eu falei plástica. Então, eu acho que isso tem que usar... Por isso que eu acho que na sua residência, nos 3 anos, você tem que usar tudo isso, entendeu? Você tem que aproveitar tudo. E do mesmo jeito que eu perguntei para o Luiz, ele falou, eu tinha extratos. Poxa, ele parou no extratos? Não parou. Continuou, e agora todas as tecnologias de grande angular, e etc., e Anjo OCT, e etc. Eu acho que o que falta disso que você falou é o rato do hospital. O meu pai falava isso para mim, né? Tem que ser rato de hospital. Só aprende quem é rato de hospital. Só aprende quem é rato de hospital. E quando eu soube que agora tem um descanso pós-plantão, assim, pelo amor de Deus, né? Assim, não é um plantãozaço, puxadaço, que o cara eventualmente tem uma cirurgia, tá para dormir menos, ok? Mas será que aquela manhã do ambulatório de córnea, ou seja lá o que for, não vai te fazer falta? Você não vai aprender alguma coisa? Porque você pega essa córnea, se a gente juntar, a gente teve, sei lá, 3 meses de córnea, né? Sei lá, 4, 5, não sei. Mas era um período, né? Era um período rodízios que você fazia e que um dia perdido era um dia perdido pro resto da sua vida, na verdade. Então, falta o cara terminar o ambulatório e ir lá contigo fazer um mapeamento que nem a gente fez. Rosman, mas isso eu tenho a opinião de que o choque de gerações tem algumas coisas que pesam para o lado negativo e outras coisas que pesam para o lado positivo. A gente tem muito como sofreu por alguma coisa, aqui dentro da oftalmologia a gente sofre ainda muito, mas muito menos do que outras especialidades médicas, mas a gente tem uma tendência como classe médica, eu falo de que se foi muito puxado no nosso ano, a gente acha que o cara que está um ano inferior da gente tem que passar pelas mesmas coisas, né? E a medicina é cheia desses tipos de absurdo, especialmente em outras especialidades. Então, acho que achar um equilíbrio entre isso também, eu concordo que um pós-plantão de oftalmo, muitas vezes, no outro dia você está de boa para trabalhar e tudo mais. O de neurocirurgia, às vezes, não. O cara está não sei quantas horas trabalhando e continua e... Não, sei lá, na ortopedia. Assim, eu acho que o choque vem, às vezes... porque tudo a gente, às vezes, rotula como, não sei quem é mimimi. Essa geração é mimimi. E não necessariamente... Na escola, a gente teve um período disso até. No nosso primeiro ano de fellow, a gente operava poucos casos, ou operava os casos mais simples e tudo. E para a turma abaixo da gente, a gente já mudou um pouco, você lembra? Sim. E depois isso... o fato da gente ter mudado para quem estava abaixo da gente fez com que a turma de baixo também mudasse, e aí foi melhorando, assim, o acesso à vitrectomia, por exemplo, para fazer casos mais simples como HV, mudou um pouquinho naquele período. Foi. Então, assim, você enxergar uma coisa que está errado e tentar não repassar o que está errado para a turma inferior e tentar quebrar alguns paradigmas é uma coisa que é positiva nesse choque. Mas às vezes ser o rato de hospital nesse caso, assim, se você chegou descansado, claro, não precisa ficar vai fazer dormindo outra em casa. coisa. Sim, isso, pode. Vai Querer o residente vai fazer o que não é obrigatório para você. Olha só, a ortopedia pode obrigar um cara a comer um frango assado inteiro. Isso é um sofrimento. Você ir no ambulatório não é um sofrimento. Sim, assim, eu não acho que a gente está... Também não quero ficar discutindo esse ponto específico, mas assim, eu entendo que coisas que podem ser melhoradas e ótimo, que melhore. Né? Eu me lembro que uma coisa que melhorou, por exemplo... a gente lavava o material do fellow acima, né? Lavava, guardava, porque não tinha... Aí, quando chegou a minha vez, eu tava com o Tarcísio, grande amigo nosso, e aí eu falei, Tarcísio, agora a regra é a seguinte, sei lá, ele, tranquilo, vou lavar do meu jeito. Nunca lavou o material, eu passei a lavar o meu material também depois da cirurgia. E tudo bem, não teve crise nenhuma, foi uma coisa que melhorou, cada um lava seu material. E a nossa turma já não pegou isso. Te dei uma... doutora Nilva, e outra coisa que eu ia te perguntar, assim, eu tenho certeza que já aconteceu milhões de vezes, mas tem algum caso, assim, que você lembra, não de residente, né, de paciente, não para não, porque não é o caso aqui, mas algum caso de residente, assim, que tenha sido marcante, por algum motivo engraçado? Você sabe que
uma coisa que me orgulha é ter participado da vida dos meus residentes. Vocês sabem disso. Eu gosto de ir no casamento, eu gosto de saber que nasceu filho. Eu acho... não é porque ele está do meu lado, mas eu brincava que ele e a Juliana era o William Bonner e Fátima Bernardes, né? Agora nem pode mais. Agora não Eles posso falar separaram. nada. Não, e aí vai falar que é bullying, então eu não posso nem falar nada, né? Não posso falar nada. Mas muitas... uma coisa de residente que me marcou muito, não é nem na vida de residente, era no Encontro do Céu. Eu adorava ir no... Adorava não, né? Vou até hoje no Encontro do Céu. Mas um dos residentes quase quebrou meu filho no meio, porque meu filho jogava bola com vocês e jogava com você também, Jogou né, com a Felipe? gente. Ele chegou a jogar comigo também. Segunda-feira à noite, depois do Grand Round. E ele adora isso, né? E aí ele era daquele, né? Rabiscador. Quiabo lá. Nossa, aí o residente chegou, deu uma entrada nele no meio, que eu achei que tivesse machucado. Aí ele veio e falou: doutora, pelo amor de Deus, não me dá mais um Grand Round, pelo amor de Deus, não me dá mais um Grand Round. De punição, né? De punição. Meu Deus, que punição é essa? Eu falei, não, isso daí não. Então, isso me marcou por causa disso, não como conduta médica, mas como conduta futebolística, que eu acho que era meio sem pé mesmo. Já passaram alguns residentes lá na sua mão, né? Tem noção do número? Eu tenho, porque esse ano faz 39 anos que eu me formei. E eu estou na escola, eu fiz residência lá, né? Então, eu fiz residência em 85, 86, 87. Que a maioria dos meus residentes não tinham nascido, né? De hoje A maioria não tinha nem nascido e eu já estava na residência, né? Aí, eu tenho um fato curioso, né? Eu não queria ir para a retina, eu queria ir para o glaucoma. Mas não me aceitaram. Então, eu fui para a retina. Então, isso aí é outra coisa. Imagina, né? Olha a só. porta que me abriu... Disso, você eu não sabia disso. Eu fui lá, Dr. Reis não me deixou, porque eu queria fazer glaucoma, em especial glaucoma congênito. Aí ele falou que não tinha espaço para glaucoma congênito. Então, falei, tá bom, então eu não quero. Se eu não tenho espaço, eu não quero. Aí, acho que a época era o PP, falou, não tem ninguém querendo retina. Dá para você vir ajudar, porque não tem ninguém para ajudar, não dá para discutir. Falei, tá bom, eu vou. E você vê como é que é, né? Como me abriu as portas e me fez isso. Foi a melhor coisa que não te aconteceu, então. Foi. Foi, porque eu fui para a retina e agora foi, né? Me achei na retina, né? E o pronto-socorro, né, Emerson? Pronto-socorro marcou na minha vida demais. Eu comecei a ser chefe do PS 88, tá? Eu comecei a ser chefe do PS em 88. Eu tinha um plantão bem legal, sábado à noite e domingo de dia. É bem legal esse plantão. Eu vi de tudo, né? E depois, em 89, 90, eu fiquei chefe geral do pronto-socorro, né? Então, eu dava plantão, mas era chefe geral. Então, o pronto-socorro realmente é uma escola à parte. É uma escola à parte. Desculpa. Então, além dos residentes, a gente... tem a vida dos fellows junto, né? Porque eu tive a oportunidade de conviver com fellows de outra cidade, de outros países, né? E eu encontro com eles nos congressos até hoje, e é legal, né? De lembrar de mim e essas coisas todas. Então, no começo eram 8 residentes, então é só fazer conta de X, depois voltou para 10, depois voltou para 12, depois voltou para 8, agora está em 10, teve 15... E eu tô lá desde essa época. Passar uma média 10 ali, vezes 30 40, né? Vezes dá 40, 400 diretos, né? 40 diretos residentes lá, mais os observadores, as pessoas que vêm de fora, os de outras residências que passam um mês lá e aprendem, os de outros países. Então dá mais de 500 médicos aí, mais de 500 oftalmologistas no meio do caminho. E é legal que a doutora Neiva lembra de detalhes. Esses dias eu falei alguma coisa do PEC, ela falou, Luiz com Z. Luiz com Z. É verdade. Outra coisa que eu lembro. Louis Vuitton.
Luiz Vitão ainda Marta continua. Rocha, você não lembra da Marta faixa Marta Rocha? Rocha. Eu tava operando e eu falei assim, essa faixa tá muito apertada, Marta Rocha não. Aí deu uma soltada. Outra coisa, o Francisco, ele era R3, né? E eu, no Grand Round, não chamava R3, né? Chamava R1 e R2 para descrever. E aí eu chego e falo, Francisquinho, descreve para mim. Aí ele não estava nem prestando atenção. Aí ele fala assim para mim, mas eu sou R3. Eu sei, mas você vai descrever. Aí ele ficou lá, pô, dá para voltar o slide? Vai dar. Não, e é legal que a senhora, que estava falando agora de se preocupar, né? E todos nós sabemos disso, né? Ela sabe detalhes da nossa vida, da parte carinhosa, que eu quero dizer assim, de se preocupar com carinho. Não é simplesmente saber a história. Saber, sua esposa tá bem, como é que a Gabriela está? Eu fiquei sabendo que a Gabriela tá grávida. E a Ana, como é que a Ana tá? Gente, isso aí é um aprendizado pra gente também. Porque é o se importar. Isso não é só saber o nome da esposa, só se importa de saber como que ela tá de verdade, né? Não é uma pergunta por educação. Eu me lembro no meu ano de residência, no R3, foram uns 3 chorar no colo dela. Foram uns 3 chorar, pelo menos. Os que eu soube, né? Os que eu não soube, eu não sei. Chorar de... Não, chorar de conselho, né? Que conselho, você fala. É isso. Terapia. Pedir conselho, pedir ajuda, o que eu faço aquilo. Esse negócio do pronto-socorro é extremamente importante, sabe? Eu também sou apaixonado pelo pronto-socorro, graças a você também. E a Júlia até hoje fala que isso molda a sua capacidade de decisão. Porque você tem que... Primeiro, tem que saber oftalmologia, não é retina. Então, às vezes, até lá no Rio, num lugar que tem residência, que eu participo, tem paciente, às vezes, com córnea, fala assim, Luiz, só você para ver essa córnea aqui. Tem que ver, tem que resolver. Então, isso faz muita diferença. A capacidade de raciocínio rápido e a capacidade de organização de tudo, dos residentes, da turma, de você conseguir. Então, assim, um aprendizado. Quando um residente perguntar, eu queria ir lá para São Paulo, passar na retina. Eu falei, você vai fazer o que na retina? Você é residente? Vai pro PS. Onde você vai ver uma arada que você nunca viu, onde você vai ver um movimento chegando, vai ter que começar a investigação. Não. E oclusão de artéria central, então? Você só vê no PS. A maior riqueza da escola sempre soube que estava ali naquele pedacinho pequenininho, naquela salinha pequena, que é o PS, onde distribui os casos todos. E na nossa época era muito bom, porque os chefes que eu tinha no PS era Penha, Furlane... só Luiz Teixeira. Luizinho ficou muito tempo depois. Né? Sim, saiu tem pouco tempo. Mas assim, era só a gente estava discutindo sobre isso outro dia, a importância do pronto-socorro para desenvolvimento de um raciocínio de um oftalmologista. Para não depender do multimodal só. Né? Mas aí você precisa saber raciocinar e saber o que fazer. A doutora Nilva está nas discussões de trauma super presente até hoje. Né? E ela tá falando de tudo que ela viu no CBO recentemente. Agora alguém chegou, teve esse trauma aqui com o cristalino todo luxado para o espaço subconjuntival. Já viu isso, Nilva? Já vi 2 desses, já vi um cristalino não sei onde, um cristalino na pauta. Não tem nada ali que ela não viu. Mas eu vi mesmo. Já viu de tudo. Eu vi até perfuração por bicada de ganso, né? Trauma penetra. O que a criança foi olhar pro ganso, né? O ganso, pimba. Aí furou mesmo. Você sabe que foi uma coisa engraçada, mais ou menos engraçada, não é tão engraçado, mas que eu sempre falava, chegou uma época que eu estava mais irritadíssimo um pouco, e aí eu falava assim, olha, o olho, se chegar com o olho no copo, há mais de um mês, não é urgência. Tem que procurar, não sei o que lá, tem que vir aqui no... Tá. Isso você já era chefe do pronto-socorro, já era. Aí, um dia, aí chegou um cara que realmente tinha um elástico, bateu alguma coisa assim e fez uma avulsão do veio olho. No copinho o cara mesmo. veio no olho no copo. Eu falei assim, Luiz, você tanto falou, chegou o olho no copo. Então até isso a gente já viu. Ali é 100%, dá para aprender muito. E a outra coisa é a oportunidade que você tem de estar sozinho, estando no hospital-escola, né? Você está vendo casos complexos, sozinho, mas não é sozinho. Porque tem uma equipe inteira de retaguarda, professores e o chefe do serviço, o chefe do pronto-socorro do dia, o chefe do PS geral, todos os departamentos. Então, assim, é costa larga, né? Você tá sozinho, mas você tem costa larga naquele momento ali para realmente desenvolver uma linha de raciocínio e conferir se está certa, né? E eu não sei vocês, mas na clínica, qualquer baixa de visão não explicada acaba no retinólogo. Né? É muito comum isso, assim. Então, o neurooftalmo chegou, tá um caso estranho,
não tem neurooftalmo na clínica? Vai parar pro retinólogo. Várias... A gente o fim de VEIT, linha, né? Fim de linha. Às vezes não tem alguém que atenda o VEIT, quem conduz os casos, ou quem pelo menos vai examinar para depois tentar encaminhar para alguém. Então, o pronto-socorro te dá isso também. Né? Ele te tira um pouquinho de uma subespecialidade, ele abre um leque grande, especialmente para a gente que trabalha com a retina. E uma outra coisa que eu achei engraçada, que eu estava conversando com o Maurício contou a história lá que ele era chefe, aí saiu, aí veio o Minas, aí saiu, aí naquela, né, quando o negócio esquenta, só tem um nome para botar, né? E aí você tá de chefe de novo. Tô. Sei lá, talvez desses 40 anos aí, pelo menos uns 20 e poucos foi como chefe. Eu fui mais chefe do PS do que da retina. Mas já é a terceira ida de PS, né? Já é a terceira vez que eu sou chefe da retina. Terceira vez. Terceira vez. Eu fui, depois passei, depois... Por causa desse conceito que você tem que passar, né? Você tem que passar. Mas, às vezes, esse lado mãe meu é importante para dar uma acalmada. Uma acalmada e depois... Mas é um lado mãe mesmo, porque não é que é boazinha. Nunca foi boazinha, não, né? Nunca fui. Você sempre cobrou demais. Mas você cobra de um jeito que até hoje, com essa confusão que a gente está falando geracional, vai numa suave, né? Vai numa boa. Não é um bullying. A gente falou de unanimidade e é uma das únicas pessoas que eu conheço que realmente são unanimidade. Essa questão de postura, eu tenho uma história que eu me lembro, quando eu estava apresentando um caso, R1, apresentando o caso para a doutora Nilva na triagem, aí eu cheguei e falei assim, porque aí o cara tava com essa queixa, não sei, a doutora Nilva falou assim, que cara? E se a gente conversar comigo? Se a gente falar com o paciente? Só que ela fala de um jeito, né, que vocês todos entendem. Mas é um jeito que assim, eu nunca mais me referi a um paciente como cara. Porque não pode, a gente tem que ter postura, Sim, né? Que a gente tava falando lá no início da conversa. Eu nunca mais tive esse erro de informalidade, de falar cara querendo me referir a um paciente, porque não pode falar dessa forma, né? Então eu me lembro dessa chamada que você tá falando de ser mãe do jeito certo, é de educar, não deixar passar também, não é fazer vista grossa, ensinar o jeito certo, mas sendo firme, né? Enfim. E depois no dia seguinte acabou, né? No minuto seguinte não tinha mais essa braveza, não tinha nada, era só pra falar que o jeito estava errado. E sem guardar rancor, isso não existe rancor, né? Quando a gente vai ensinar, não existe rancor. Você tem o jeito que deve ser feito sem rancor. Eu não guardo rancor seu, espero que ninguém guarde rancor meu do jeito que a gente conversa, né? É aquela coisa, eu posso brigar com você lá, mas no centro de estudos, na reunião do centro de estudos, eu vou lá jogar bola com você e tomar sem cerveja até as 5 nenhum. da manhã. E tomar cerveja. Mais uísque. Mais uísque. Tá em todas as festas. E você sabe que uma coisa que sempre lembram, tem gente que quando me conta, lembra quando a gente terminou a residência, eu fui fazer orador. O discurso. E aí eu falei assim, eu com a minha cara de pau, né? Eu me lembro que eu falei alguma coisa assim, e a homenageada vai ser, pra variar, pela 1000ª vez, doutora Nilva. Espero que ainda tenha espaço na sala para colocar essa plaquinha. E ainda falei assim, que sirva de lição para os outros, que tem bastante espaço na sala para fazerem melhor. Eu tava na sala. Eu tava nesse dia também. É verdade. Isso na R3 tem um monte de gente que ainda se lembra disso e vem comentar comigo. Todo mundo lembra. E aí, tem espaço na sala ou não? Eu criei um espaço só para as minhas plaquinhas, de verdade. Porque eu tenho vários, eu tenho umas de pendurar, umas de ficar apoiada, né? Umas em pé, uma na parede que eu pus no quadro, então eu tenho. E você vê isso como mantém, porque quando a gente foi escolhido para receber o congresso da SBRV, que eu falei contigo, né? E assim, nem me passou pela cabeça outro nome. Assim, quando eu falei, Edu, é a Nilva, não tem outra pessoa para homenagear. Quer dizer, tem 2 homenageados e a gente tem outro, mas foi no-brainer ali o negócio. Então vai ter mais uma placa. Quando que vai ser esse? Já com spoiler. É o do congresso que você vai ser presidente. Não, mas com a pandemia eu tô meio perdido. Eu acho que é 28. Vai ser a próxima Campinas, Curitiba, São Paulo e Rio, né? Eu acho que vai ter um Minas nesse meio Minas do caminho. Minas é BH. Então é acho isso que vai ter mesmo. Minas no meio do caminho.
Eu acho que é 28, não tenho Espe- certeza. Espero estar viva até lá. Ah, pelo amor de Deus. Não tem nada. Mais alguma coisa, Felipe? Eu tinha uma outra Fala. questão que eu queria comentar, que é a seguinte, a senhora estava falando agora há pouco sobre cair na retina de paraquedas, né? Sim. E aí eu fico curioso, que a gente estava conversando antes sobre a evolução do número de mulheres que tinha nos congressos de retina e como retinólogas ao longo do tempo, e que esse número tá... Até a gente consegue perceber, isso que está um pouco mais novo, consegue ver que quando a gente começou a ir para congresso era, não sei o número, mas 80% homem. Acho que mais. Talvez até mais, eu tô chutando. E hoje em dia a gente vai nos congressos, a geração mais nova, talvez, de olho, assim, eu acho que é mais mulher do que homem, inclusive. Sim. Dessa mudança de perfil, tá assim, que mais mulheres estão entrando dentro da retina. A gente está tendo mais mulheres. Esse ano, por exemplo, nossas 4 fellows de primeiro ano são mulheres. Ó, Né? São 4 mulheres fellows de primeiro ano. Mas eu ainda acho a sociedade um pouco machista. Tá? a diretoria tem pouco, né? Então, não tem nenhuma mulher. Esse ano sou eu na tesouraria da SBRV, porque foi pedido, porque não ia ser eu, ia ser outro homem, mas aí teve um problema. Aí o Maurício veio falar comigo, eu aceitei. E eu até estava comentando com o Felipe que o primeiro congresso da SBRV foi aqui em Belo Horizonte, naquele hotel. Não me lembro quanto tempo faz, mas porque eu tenho a foto. Eu era a única mulher do programa. Então tinha aquela foto, né? Todos os homens. E eu no centro, baixinha, pequenininha. Então não fica difícil. Aquela é a Nilva. Então, realmente, isso aí, eu acho que está mudando. Os interesses para a retina estão aumentando. Né? Não é só mulher ia para a córnea ou para oftalmoped, né? Para oftalmopediatria. E na retina não ia porque não tinha espaço. Eu acho que ainda está com pouco espaço. A gente vê nos congressos, né? Tem uma ou outra mulher, mas eu acho que as mulheres estão não só na retina, mas em tudo, na medicina, né? Está mais ou menos 50-50, né? 50% homem, 50% mulher. Que isso não muda, né? Eu acho que o conhecimento independe de ser homem ou mulher, né? O conhecimento depende do que você vai estudar e o que você vai se dedicar, né? E projetando, se tudo correr no fluxo, você vai ser a primeira presidente mulher da SBRV, não? Sim. Aí, ó. Sim. Tá Se vendo? tudo correr nesse fluxo, sim. Que bom. Mas é isso, doutor Ivo. A gente quer, de novo, te agradecer, não só por estar aqui com a gente, mas por tudo que a senhora representa na vida de nós três, né? Como professora, como amiga. Parabenizar pela nova netinha que chegou aí. A gente vê que a senhora se importa com as nossas vidas como amigos. Então eu imagino como é que deve ser a vida do filho da senhora, a vida do filho do filho, né? Do neto, né? Da netinha. Da Então, minha assim, netinha. eu tenho certeza que é um amor imenso que a senhora tem, porque só o que chega pra gente já é grande, né? Então, assim, parabéns pela netinha que chegou, pela segunda, né? Minha segunda netinha que chegou, a Carol. A gente quer te agradecer de novo e te homenagear até, né? Assim, é uma forma que a gente tem de te trazer aqui para conversar com a gente e levar para mais pessoas essa pessoa maravilhosa que a senhora é e que a gente tanto respeita e ama de coração mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Isso aí, essas palavras são... Não tenho nem como falar a gratidão que eu tenho por ouvir isso de vocês, de verdade. Muito obrigada. Então tá. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do podcast do Orbit. Como eu falei, a gente sempre traz pessoas que nos inspiram. Se você tiver alguma pessoa que você tem vontade de escutar aqui no podcast do Orbit, manda uma mensagem no direct para mim, que a gente traz essa pessoa aqui para a gente conversar também. E encaminha esse episódio para seus amigos que precisarem escutar sobre essa pessoa fantástica que está aqui com a gente. Um beijo para todo mundo. Até mais.